Mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu já vou compartilhar com você esse tema e essa palavra. E eu peço mesmo que o Espírito Santo venha trazer clareza ao teu coração. Mas também fique atento ao nosso grupo, que nós vamos compartilhar amanhã cedo também um formuláriozinho para você preencher, você que deseja adquirir o devocional. Porque nós vamos buscar, o nosso desejo, Deus permitindo, é ter o devocional já no culto da virada. Então você vai poder retirar o devocional no culto da virada, ou no primeiro domingo do ano, ou na Santa Ceia, que vai ser o prazo máximo. Então você pode pedir: pastor, quanto custa o devocional? R$60. Esse devocional é um pouquinho mais caro, acho que está igual o valor do outro, né? Mas enfim, é o custo mesmo do frete e o custo do devocional. Devocional Pense e Ore, do pastor Diego Menin. Um devocional muito bom, muito direto ao ponto, que nos confronta, que nos ilumina, nos traz direção à luz da palavra de Deus, que eu creio que vai fazer parte da nossa caminhada debaixo desse tema profético, o ano do posicionamento, para que nós possamos ter palavras de direção rápidas, objetivas. Para quem tem o aplicativo de livros no seu celular, eu não sei qual é o aplicativo do Android, mas eu sei que do iOS, dos iPhones, tem um aplicativo de livros. Se você quiser digitar lá no buscar do livros, Pense e Ore, vai aparecer um livro vermelhinho. Já tem uma amostra lá, você pode pedir a amostra no iOS, e você tem os devocionais até o dia 22, se eu não me engano. Dá para você já ir dando uma olhada, ver como que é, muito bom, tá? Capinha vermelha, então fique atento, porque eu tenho certeza que isso vai ser bênção. Então você pode encomendar pelo formuláriozinho, que vai ser bem simples, no máximo 3 perguntas ali para a gente pôr o nome, contato e alinhar uma listagem. E, pastor, pode pagar quando? Você vai poder pagar o devocional. Na hora que você pegar, vai poder pagar. Olha que bênção. Mas se você quiser parcelar no cartão de crédito, você pode parcelar. Eu vou explicar isso no formulário depois, mas se você pegar um livro, você pode parcelar até em 2 vezes. Se você pegar 2, pode parcelar em 3. Se você pegar 4, pode parcelar em 5. Assim sucessivamente. Até aí a quantidade que atingiu um limite, né? Parcelar até em 12, mas de acordo com essa quantidade. Porém, entretanto, tem a taxinha da maquininha Infinity, que é a que a gente usa aqui para o cartão, que é muito pouco, mas vai calculado de acordo com a quantidade e o número de parcelas, para a gente só pegar o valor e pagar os livros. Mas é bênção. O propósito não é vender livros. O propósito é nós caminharmos debaixo de uma direção de devoção. Irmãos, olhe para cá. Eu tenho, há muitos anos, dedicado a minha vida, isso antes de eu ser pastor integral, a ter um devocional com Deus. E o quanto isso é importante, o quanto isso nos faz crescer. Leitura bíblica, né? Eu não vou perguntar porque eu não quero constranger ninguém, mas será que nós como igreja terminamos esse ano lendo a Bíblia mais uma vez? Eu tenho insistido com vocês, o devocional desse ano tem também um plano lá de leitura bíblica. Nós não podemos negligenciar a leitura da palavra. Meu irmão, você é um cristão, você precisa ler a sua Bíblia, você precisa conhecer a palavra. Você precisa todos os anos fazer um voto com Deus de ler a Bíblia. Todos os anos. Você não pode, como cristão, aceitar essa realidade. E não é sobre métricas. Não é sobre metas. Não é para dizer que você leu 1, 2, 3 vezes. É para que você conheça a Deus profundamente. A palavra é vida. É espada. Gente, tem gente que ele compra um produto. Eu aprendi isso com meu cunhado, o irmão da pastora, o Henrique. Ele compra o produto, aí ele pega o produto. Tem coisa que é muito óbvia, né, gente? Tudo bem, mas tem que ler. O que, gente, tem que ler antes de você ligar um produto, por exemplo, eletrônico? O que tem que ler? O manual, irmão. O que eu já vi de gente queimar coisa em casa, porque é afoito, é ansioso. Isso aqui é simples. Pá. Pum, acabou de comprar, queimou. Porque a gente não quer ler o manual. E hoje,
tem manual digital, tem manual que tem um resumo das partes mais importantes. Você não precisa ler todo ele. E aí a pessoa não lê. Então muitas vezes nós temos prejuízos, temos problemas na nossa vida porque a gente não lê o manual. E qual manual? É a palavra. João 8,32. Essa vocês sabem, né? O que está escrito lá? Vocês conhecem. Tinha uma pessoa que pregava na televisão isso aí. Famosa. Tudo que ia falar, falava de João 8,32. O que está escrito lá, irmãos? O que está escrito? Vocês estão na dúvida? Conhecereis e a verdade. João 8,32. E eu insisto, irmãos, também aprendi com meu pai e continuo aprendendo. Ele sempre fala, não adianta saber o nome da rua se você não sabe o endereço. Cheguei na rua, mas onde a pessoa mora? Ah, agora tem que caçar. É um portão azul, um pedaço de reboco caiu, ou então tem um quadro. Irmão, tem um número. Então esse negócio, ai pastor, eu não decoro números. Não é sobre decorar números. Quando você lê a palavra, é inevitável. Uma hora você vai saber onde fica o local, o livro, o capítulo, o versículo. Você vai guardar. Ensine os teus filhos. Eu faço isso com meus filhos. Meus pais fizeram isso comigo, né? Antes de dormir, de manhã, enfim, a guardar versículos. Filho, filha, o que está escrito em Mateus 7:14? Mateus 7:7. E aí ele vai aprendendo, vai falando. Eu já vi criança de 7 anos, irmãos, conhecer mais a Bíblia do que muitos de nós. Então nós precisamos ter prazer. Eu não conheço uma pessoa que estuda a palavra e que não tenha uma vida transformada, uma vida serena, uma vida de equilíbrio, uma vida de paz, uma vida que manifesta os frutos do Espírito. E nós vamos falar sobre isso, mas uma coisa que é reflexo de um cristão que não tem comunhão com a palavra, é um cristão assim, ó, carrancudo. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Como é que tá? Tá bom. Dá um sorriso aí, irmão. Você tá fora da órbita da palavra de Deus, porque a minha Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é o quê? O que é, irmão? Alegria. Alegria. E o cristão, ainda que ele enfrente lutas, ele tem a alegria do Senhor no coração dele. Então nós precisamos mergulhar, amar a palavra, ter paixão pela palavra. Eu oro e desde já profetizo e libero palavras de bênção e vida sobre você nesta noite. Eu oro para que o Espírito Santo coloque no teu coração um santo desejo pela leitura da palavra de Deus. Que Ele coloque no teu coração um anseio, não por ter pressa de ler a palavra, mas por conhecer a palavra de Deus e o próprio Deus da palavra. Que você tenha paixão. Irmãos, eu peço para Jesus sempre isso, e eu me pego, quantas vezes lendo a Bíblia, eu me pego chorando. Ontem eu vi um senhor de mais de 80 anos, que é um servo de Deus, pastor, e ele estava falando sobre a morte e ressurreição de Cristo, Santa Ceia, e falando que Cristo tomou a chave da mão do diabo, venceu as trevas, irmão, e ele começou a falar do momento que Jesus estava agonizando na cruz. Enquanto ele falava, ele chorava. Ele dizia, irmãos, Jesus estava com toda a dor do mundo, o corpo mutilado, dores, tumores no corpo, porque cada ferida que foi sendo aberta foi se tornando um tumor, um caroço, uma enfermidade no seu corpo. Ele ficou no estado, irmão, que quem olhava para ele, nós já cantamos isso, está na Bíblia, quem olhava para ele tinha pavor, parecia um monstro, desfigurado, todo machucado, sabe? E enquanto ele falava, ele lembrava dizendo, Senhor, e tudo isso foi por amor a mim, foi por amor à minha família, à minha vida,
Sabe, irmãos, a Ana Paula canta um louvor assim, né? Um trecho que diz assim: nós olhávamos para ele, né? E víamos os nossos pecados nele, né? Então, que o Senhor nos dê esse desejo. Eu quero mais uma vez encorajar você, irmão. Vamos ler a Bíblia em 2026. 1º de janeiro. Eu estou de folga, eu estou celebrando com a família. Você vai acordar, vai tomar café da manhã, você vai almoçar, você vai tomar banho do mesmo jeito. Você precisa ler a palavra. Começa no dia 1º, dedicando tempo com Deus. E aí quando chegar no final do ano que vem, você vai ter a alegria de dizer para si mesmo: Senhor, obrigado, porque eu caminhei dia após dia na tua presença. Diga amém, irmãos. Fala para o teu irmão com essa palavra de amor. Fala assim para ele: meu irmão. Fala para ele: meu irmão. Ou minha irmã, né? Fala para ele: se você quiser dar um presente para Jesus e para mim, me dê a alegria de ver você lendo a palavra, mergulhando na palavra. Amém? Vamos aplaudir Jesus, porque Ele é maravilhoso, Ele é bom. Não, esse aplauso pode ser melhor, é para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 28. Salmo 28. Você pode abrir a sua Bíblia, ou o seu celular, seu tablet, enfim. E eu creio também que agora tem a projeção, né? Então pode pôr para a gente o Salmo 28. Nossa, mas ficou muito pequeno. Gente do céu, depois a gente acerta isso. Pai, deixa, vamos caminhando assim, não tem problema não. Quem está em casa, pelo menos vai enxergar direitinho, né? Os irmãos que estiverem acompanhando em casa em algum lugar vão enxergar. Salmo 28. Salmo 28. Fiquem tranquilos, meninos, né? A culpa não é de vocês não, tá? Fiquem em paz. Vocês são bênçãos. Salmo 28. Diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia e dele recebo ajuda. O meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Aleluia. Você pode falar comigo? Diga: o Senhor é a força do seu povo. Fala comigo: a fortaleza que salva o seu ungido. Feche os seus olhos por alguns segundos. Pai, ministra ao nosso coração. Última palavra, ou melhor dizendo, último domingo em que nós vamos ouvir a palavra do Senhor neste ano, que nós possamos receber a revelação do Teu Espírito. Que o Senhor ministre ao nosso coração, nos confrontando, nos exortando, nos curando, nos restaurando pela Tua preciosa palavra. Pai, coloca agora uma fome, uma sede, uma atenção exclusiva para Ti. Que os nossos olhos estejam em Ti, que o nosso coração esteja focado em Ti, para receber da Tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a palavra de Deus, que é viva e que é eficaz. Aleluia. Meus irmãos, a nossa vida, de fato, ela é uma somatória de escolhas e decisões diárias. Nós vivemos o resultado das decisões e dos posicionamentos que vamos tomando no longo da nossa caminhada. Alguns capítulos da nossa história podem ter sido dolorosos, cheios de frustrações, decepções, perdas, mas em Cristo sempre existirá a possibilidade de um novo começo. De escrever um novo capítulo cheio de esperança e de fé. E por isso o tema dessa mensagem é escrevendo um novo capítulo da sua história, e aqui eu acrescento com Jesus.
escrever um novo capítulo com Jesus. A Bíblia fala que o homem faz muitos planos, mas a palavra final vem do Senhor. Nós precisamos pedir que o Senhor abençoe nossos planos, mas muito mais, que Ele escreva conosco e tome com a nossa mão. Não sei se você passou por isso, mas eu já passei por essa fase quando criança, da minha mãe chegar com a mão em cima da minha mão, no caderno de caligrafia, e vir junto comigo escrevendo, me ensinando a escrever. O quanto isso é tão precioso, porque está nos conduzindo num processo de crescimento, de aprendizado. No Salmo 28, que nós lemos agora, mostra Davi declarando que sua força não vem de si mesmo, mas do Senhor. A mensagem do salmista é clara. Quando confiamos em Deus, Ele nos dá a força para viver e para virar a página e viver uma nova fase. Eu oro para que nesse final de ano não seja apenas um final de ano de calendário, como eu já disse, mas seja uma oportunidade para nós, em todas as áreas da nossa vida, virarmos uma página, de nós trilharmos de fato um recomeço em muitas áreas, de nós trilharmos um caminho em que o Senhor tenha liberdade de escrever um novo capítulo na nossa história. Venha nos conduzir nesse processo. Sabe, não se sabe o momento exato em que foi escrito este salmo. Os estudiosos entendem que Davi estava passando por um período de aflição, de perseguição, de perigo, de morte. Talvez enquanto fugia até de Saul, como nós conhecemos o texto, em momentos de guerra, enquanto reinava em Israel. Os versículos de 1 a 5 que nós lemos, mostra um clamor. Davi pede a Deus que não o silencie, que não o deixe ser cortado entre os ímpios. Dos versos 6 ao 9 mostra a confiança e gratidão de Davi. Depois de orar, ele declara fé e confiança na força de Deus. Portanto, esse salmo, ele reflete a transição da angústia para a confiança, da súplica para o louvor. Na época de Davi, o que ele estava enfrentando, o que ele lidava era cercado por inimigos, sem poderio militar. Ele dependia exclusivamente da força de Deus para sobreviver e para reinar. Decide confiar em Deus com a força e o escudo e socorro do Senhor. Lidava com perseguição, lidava com traição, lidava com problemas diversos que muitos de nós não lidamos hoje. E o resultado, ao invés de terminar a sua história em derrota, nós conhecemos bem, a Bíblia fala que Davi terminou os seus dias em velhice, sereno, em paz, morreu praticamente dormindo, porque ele decidiu reescrever ou escrever a história com Deus, um novo capítulo. E olha que Davi errou. Davi foi levantado por Deus, mas Davi adulterou, Davi assassinou, Davi mentiu, Davi enganou, Davi fez coisas absurdas, mas ele se reposicionou e ele encontrou em Deus a oportunidade de escrever um novo capítulo. Meu irmão, eu não sei o tamanho do cenário, a profundidade do cenário de alguns capítulos da sua história que talvez estejam culminando por uma derrota, por uma tragédia. Mas eu posso te afirmar, e quando você se posiciona em Deus, você tem o privilégio, a alegria de ver Deus tomar as rédeas, de receber as rédeas ou a direção. Você se rende e você vê Deus escrevendo um novo capítulo, uma nova história, e você passa a viver um novo tempo. Diga aleluia, irmãos. Esta que é a realidade e a verdade. Talvez você e eu hoje, nós não temos problemas com exércitos nos perseguindo, mas temos inimigos modernos.
Fala comigo, inimigos modernos. Crises financeiras, problemas familiares, pressão emocional, ansiedade, depressão, medo, dores do passado que tentam nos prender todo o tempo nos capítulos antigos, que já foi. Então, assim como Davi, nós precisamos reconhecer que não é em nossas estratégias humanas que está a vitória, mas é a confiança em Deus. Não é no quanto eu sei fazer, sei resolver, tenho capacidade de resolver, mas é o quanto eu entrego nas mãos de Deus, é o quanto eu confio no Senhor. Olhe para cá, se concentre nessa palavra. Não mexa no celular, a não ser que for para que você leia a palavra. Eu peço que o Espírito Santo bloqueie o seu Wi-Fi agora, que ele mande um sinal confuso, seu celular entre em pane, só apareça a Bíblia na tela do seu celular agora. Fique tranquilo, nenhum problema que está acontecendo ao redor vai ser maior do que o poder de Deus de resolvê-lo. Confia no Senhor, mergulhe comigo na palavra. Nós precisamos entender que o poder está nas mãos do Senhor. Não é eu e você que temos poder de resolver o impossível. Deus pode resolver, e nós precisamos permitir que Ele escreva, que Ele reescreva a história conosco, ou escreva. Talvez até aqui você ainda esteja vivendo alguns capítulos de crise, de frustração, de medo. Talvez você sinta que a sua história até aqui, em alguns desses capítulos, foi marcada por alguns erros. Até porque ninguém acerta sempre. A gente erra, a gente acerta, a gente erra, a gente acerta. Se Deus fosse contabilizar num papel hoje e mostrar para vocês, ou para nós aqui num telão, quantas vezes você pecou esse ano? Qual seria o tamanho dessa lista? Em pensamentos, com os seus lábios, com as suas mãos, com o seu coração. A lista vai ser grande. Mas sabe por que você não morreu? Porque a Bíblia diz o quê? Que o salário do pecado é o quê? O que é, irmãos? A morte. Mas por que nós não morremos? Porque Cristo nos cobriu com o sangue que nos limpa dos pecados do passado, dos pecados do presente e dos pecados do futuro. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então a lista seria enorme, porque nós somos santos que pecam, santos que falham, e nós precisamos permitir que Ele escreva a história. Precisamos permitir que Ele faça cumprir o propósito dEle. Então, meus irmãos, assim como Davi, que eu e você, neste último domingo de 2025, possamos declarar para Ele: Senhor, Tu és a minha força, Tu és o meu rochedo, Tu és o meu escudo. Eu confio totalmente em Ti. Eu descanso totalmente em Ti. Se nós queremos confiar em Deus de verdade, precisamos permitir que Ele escreva a história, que Ele escreva uma nova história. Precisamos permitir que Ele até tome a caneta, ou pegue a caneta das nossas mãos e Ele comece a escrever, a trilhar o caminho para nós. Então, nós precisamos tomar alguns passos. Eu quero deixar alguns conselhos para vocês aqui nesta noite. Se você quiser anotar, fique à vontade. Eu até sugiro que você anote. Eu sonho com um dia em que eu vou olhar aqui do púlpito e eu vou ter uma igreja de 90% anotando toda a palavra, buscando cada detalhe. Eu sei que nem todo mundo tem esse hábito, mas eu oro para que Deus te dê este hábito. Quando você escreve, medita, você vai recebendo mais e mais e mais e mais.
O meu notas é cheio de anotações. Eu sento aqui para ouvir os pastores, ouvir o Mateus, a Débora. Eu estou sempre anotando no meu notas. Sempre buscando. Porque eu nunca sei qual vai ser o momento que Deus vai falar uma palavra que vai mudar a minha vida. Deus está aqui nessa noite, meus irmãos. Você crê que o Senhor está aqui nessa noite? Então quero que você receba esses princípios muito mais do que tópicos de uma palavra, mas de uma revelação no teu espírito. Se nós queremos escrever um novo capítulo com Jesus, em primeiro lugar, receba de Deus a força necessária, irmãos. Você precisa receber de Deus a força necessária. O salmista, ele declarou: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Para escrever um novo capítulo precisamos de força, irmão. E essa força não é humana. Essa força vem de Deus. Precisamos de força para deixar o passado para trás. Muitas pessoas ficam presas em capítulos antigos, traumas, erros, pecados. Só Deus pode nos dar força para perdoar quem nos feriu, para nos libertar da culpa, para nos levantar após a queda. Precisamos buscar ajuda em Deus. Precisamos buscar ajuda com homens e mulheres de Deus, pastores, líderes, bons amigos, servos de Deus, que vão nos munir de conselhos santos e vão nos ajudar a construir essa história. Sabe, meus irmãos, nós estamos a poucos dias de terminar este ano. O posicionamento não começa a partir do dia 1º, ele começa agora. Ele começa já. Ele começa hoje. É tempo de nós rompermos com todo o capítulo que já foi e já ficou para trás, com tudo aquilo que já foi, que já aconteceu. Precisamos permitir que o Deus que faz coisas novas venha fazer uma coisa nova na nossa vida, venha fazer uma coisa nova na nossa vida espiritual, sabe, na nossa caminhada com Ele. É tempo de nós rompermos com os pensamentos, com as palavras que destroem a nossa caminhada, que diminui a nossa perspectiva sobre nós mesmos, de sermos pessoas de Deus. E eu sempre falo para vocês isso, eu insisto com isso. Você que é mãe, tem o seu filho, a sua filha que tem problemas, que talvez te dá trabalho. Você mãe, você pai, às vezes você olha para o seu filho, para a sua filha, com problemas diversos, como eu já atendi aqui em outras situações, mãe que tem filhos nas drogas, mãe que o filho chega em casa embriagado, sabe, mãe que recebe a notícia que o filho foi preso por estar envolvido com outras coisas que não são lícitas, e às vezes a mãe olha e ela não tem força para dizer assim: o meu filho é uma bênção. Mas eu quero incentivar você que me assiste, os irmãos que estão aqui, seja esta área ou outras áreas, que o Senhor seja a sua força. Que você não fale por aquilo que você está vendo, porque o cristão vive pela fé. Ele profetiza e ele libera a palavra daquilo que ele já está crendo que vai acontecer. Então ela diz: o meu filho é uma bênção, a minha filha é uma bênção, o meu marido é uma bênção, a minha esposa é uma bênção, as minhas finanças são uma bênção. E você libera a palavra de vida, porque a força vem do Senhor, ainda que os teus olhos não estejam vendo. Você crê, você acredita, você libera palavras, você visualiza o mundo espiritual. Sabe, quando eu vejo Cristo chamando os seus discípulos, eu fico imaginando ele 100% homem e 100% Deus. Eu imagino Jesus olhando para Pedro, chamando Pedro, Ronaldo, dizendo assim: Pedro, vem e me segue. Mas talvez no seu íntimo como ser humano dizia: oh meu Pai, não vai ser fácil lidar com Pedro. Oh Pai, me dá graça, até mesmo como ele orou: se for possível, afaste de mim esse cálice, né? Esse cálice não só da morte, mas de lidar com pessoas problemáticas. Então a força humana de Jesus era limitada, mas a força que vinha de Deus, e era o próprio Deus, dava para ele a visão celestial.
Como eu costumo dizer para vocês aqui, como pastor, eu estou sempre enxergando a casa pronta, a visão da casa pronta. O que é casa pronta? Não é sobre paredes, tudo isso é muito bom, é sobre vidas transformadas, é sobre pessoas crescendo em Deus, rompendo com o pecado, rompendo com o mundo, se posicionando na fé. É a visão de uma igreja mais madura, uma igreja mais santificada, uma igreja mais posicionada em Deus e na palavra, que diz não para o mundo e para o pecado, que não fica flertando com as coisas que não edificam. É uma igreja cada vez mais pronta, porque o meu papel como pastor não é casar com a igreja. O meu papel como pastor é preparar a noiva para casar com o noivo. É apresentar esta noiva para ele, dizendo assim: aqui está, Senhor, a tua noiva, sem rúcula, sem mancha, sem nenhum defeito, está pronta para te receber. Assim como uma esposa se prepara para casar com o marido, ela vai no spa, ela faz chapinha, ela faz maquiagem, ela faz um monte de coisa. Infelizmente muitas não fazem, não se preocupam com o mais importante muitas vezes, que é se preparar espiritualmente. Como também tem o outro lado, o homem hoje em dia tem isso, vai lá pro dia do noivo, faz cabelinho na régua, é o dia da massagem, é a roupinha, o sapatinho, tudo envernizadinho. A aparência está tudo limpinho, tudo lustrado, mas por dentro muitas vezes está como um sepulcro caiado. É necessário se preparar, irmãos, porque Jesus não vai vir buscar uma noiva que tem uma roupa da Gucci. Ele não vai vir buscar uma noiva que usa Victoria's Secret. Ele vai vir buscar uma noiva santa e separada para Ele. Não se iluda, não é o teu bom perfume, não é a tua boa aparência, mas é como está o meu e o teu coração. Então que o Senhor nos dê esse entendimento. Muitas vezes a força que nós queremos não vem da onde nós estamos olhando e buscando humanamente, ela vem do Senhor. E quando nós somos cheios dessa força, nós vamos conseguir iniciar um novo capítulo. Escute uma coisa, meu irmão, na Bíblia não fala que força é ausência de fraqueza. Fala comigo, força na palavra é dependência de Deus. Como nós conhecemos bem o texto, que está lá em 2 Coríntios 12, verso 10, estou citando, não está aí no texto, tá, gente, na projeção, eu estou apenas citando: quando estou fraco, ou quando penso que estou fraco, é aí que eu sou forte. Por quê? Porque a força que vem de Deus não é ausência de fraqueza, mas é uma convicção que eu estou alicerçado na rocha eterna, Cristo Jesus. Então eu tenho força para enfrentar a adversidade, para escrever um novo capítulo. Sabe, Deus nunca, escute isso, Deus nunca exigiu que você fosse forte sozinho, porque Ele é a nossa força. Meu irmão, olhe para cá, você não foi chamado para ser forte sozinho. É por isso que Ele é a nossa força. É por isso que quando você lê a palavra, tem lá em Isaías: eu te levanto, eu te ajudo, eu te tomo pela minha mão direita, eu sou o seu Senhor, eu sou o teu Deus. Meu Deus! Então não pense que essa força ela é sua. Não, porque a nossa força é limitada. A gente se esgota, a gente cansa, a gente fadiga. A Bíblia diz lá em Isaías 40, me fugiu agora o versículo, que diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O texto diz: os jovens se cansam. Gente do céu, jovem aí pode pôr dos 12 anos para cima. Para me acompanhar a energia dos meus filhos, eu não dou conta mais. Eu até brinco com eles, mas filho, agora chega. Dá um tempo. Aí eu, amém, segura aí, filho, segura. E a Bíblia diz: os jovens se cansam. Os jovens se cansam, se fadigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão. Voarão como águias nas alturas. Meu Deus, meu irmão, você entende que essa força não é tua? Essa força vem de Deus.
Uma pessoa cheia da força que vem do Senhor, da esperança do Senhor, com o espírito renovado. Porque o espírito abatido, sabia que tira até tua força física? Pessoas com o espírito abatido, fica cansada, desanimada, não tem ânimo para nada. Espírito abatido, você não tem força às vezes para tomar um banho. Você não tem força para fazer uma coisa simples na tua casa, porque você está abatido na tua alma. Por isso que o salmista disse, porque está assim, abatida dentro em mim, ó minha alma. Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei, eu ainda o louvarei. Ele estava conversando com a alma dele, e liberando palavras de vida para ela, e dizendo para a alma dele, nós vamos escrever uma história nova com Deus, nós vamos escrever um novo capítulo com o Senhor. Eu quero declarar para você, meu irmão, não importa o quanto a sua alma esteja abatida por alguns capítulos, e algumas adversidades que você enfrentou, ou tem enfrentado, mas eu quero liberar sobre a tua alma e o teu espírito, porque você está ouvindo, talvez a tua mente agora, o teu intelecto não entenda, mas o teu espírito vai entender. Eu libero, alma seja restaurada, alma seja reanimada, seja renovada a tua esperança dentro de ti. Aleluia! Deus nunca exigiu que você fosse forte sozinho. Isaías disse, não vos lembrei das coisas passadas, eis que faço uma coisa nova. O passado só tem poder quando governa o presente. Fala comigo, o passado só tem poder quando governa o presente. Você entendeu isso? Infelizmente tem muitas pessoas que ainda permite que o passado governe o presente. E você sabe qual é o princípio para isso? Porque às vezes acontece um problema na igreja. Vou falar pela igreja primeiro. Um problema, uma situação adversa, que faz sinal ou sinaliza, traz a lembrança de uma coisa que trouxe frustração. Deixa eu perguntar aqui para vocês, sejam sinceros, irmãos. Quem aqui já foi decepcionado, já se decepcionou, já se frustrou com a igreja? Levanta a mão, com a igreja. Pode levantar a mão. Eu não levanto meus pés, nem eu caio. Eu poderia levantar os meus pés. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem aqui já se frustrou, se decepcionou com a sua própria família? Levanta a mão, a sua família. Olha aí, que coisa, né? Mesma coisa que a igreja. Porque a igreja também é o quê? Família. Como pastor eu aprendi uma coisa. Eu nunca devo olhar para os meus irmãos com alta expectativa. Eu sempre olho para os meus irmãos com um olhar de bondade e misericórdia. Porque assim eu evito me frustrar. E eu acho que deve ser o mesmo exercício que você tem que fazer do seu pastor. Porque às vezes você está esperando uma coisa de mim que eu não posso te dar. Você passou esse ano todinho esperando uma coisa que eu, na sua cabeça, deveria fazer por você. E que talvez eu não possa. Olha só. E aí nós ficamos frustrados uns com os outros. Eu espero que você faça algo que você não tem condição de fazer, ou não está pronto, ou não tem força humana para fazer, e você espera algo que eu faça e pelo qual eu também não estou pronto a fazer, não estou preparado a fazer. Irmãos, tenhamos expectativa equilibrada uns dos outros. Nós somos todos limitados. Somos todos falhos. E a Bíblia diz que na comunhão, e essa comunhão não é só comer junto, não é só beber junto, não é só passear junto, é no sofrimento, é nas dores, é nas lutas, é na comunhão que Deus faz algo poderoso. A Bíblia fala, na comunhão, Deus ordena a vida e a bênção. Então nós precisamos às vezes apenas chorar uns com os outros. Às vezes precisamos apenas estar presente, estar perto. Às vezes apenas dar um abraço, apenas segurar na mão e dizer, eu não sei o que dizer. Não sei o que dizer, mas eu estou aqui. Se você cair, eu te levanto. E se eu cair, por favor, me levante. Mas não me deixa caído não, porque eu também não vou deixar você caído. Porque eu quero ver
Eu quero ver Deus escrever um novo capítulo. Então me ajuda que eu te ajudo. Meu irmão, não deixa as sinalizações de coisas semelhantes resgatar o passado. Quantas pessoas que falam assim: é por isso, pastor, que eu não aguento essa igreja, porque lá no 1980, no tempo que o pastor Sérgio cuidava dessa igreja, aconteceu isso. Meu Deus, o pastor Sérgio já morreu. As pessoas que estavam envolvidas com aquele problema já morreram. E tudo que muitas vezes nós sabemos fazer é lembrar de algo. Eu não vou citar nomes porque eu não sou doido, né? Mas esses dias recebemos uma mensagem. Uma pessoa viu uma foto da nossa igreja. E da foto linda, tudo que a pessoa conseguiu ver foi um problema. E fez questão de mandar mensagem para nós. E eu olhei para minha esposa e falei: você vê como que é. O objetivo não é crescer. O objetivo é achar uma falha para justificar o erro em que eu sempre andei. Tá vendo? Tá vendo? Então e aí? Quer dizer que é assim? Irmão, algumas coisas escapam dos nossos olhos. Escapam das nossas mãos. Mas não escapam dos olhos de Deus. Eu não tenho papel de fiscalizar membro 24 horas por dia. Cada um é responsável pelas suas ações. Eu prego a palavra, eu ensino a palavra. O que você vai fazer com a sua vida após isso é sua única e exclusiva responsabilidade. As minhas mãos estão limpas. Assim como nós ministramos a Santa Ceia aqui, eu leio o texto para você: quem come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então você está ciente, vai comer junto? Saiba do que é a verdade. Mas as minhas mãos estão limpas do erro de alguém que faça algo consciente, errado. Então, meu papel não é ficar sendo fiscalizador. É pregar o evangelho, é cuidar, é amar, é orientar. Mas as decisões, as escolhas, é cada um de nós. Primeiro que ninguém merece um pastor ligando, enchendo o saco. O que você está fazendo aí, irmão? Pelo amor de Deus, eu já não gosto disso. Onde você foi? Você não falou comigo que ia lá, né? Pronto, agora o pastor tem que saber tudo o que você faz, o que você compra, o que você veste, onde você vem, onde você foi. Pelo amor de Deus, irmão. Nós somos livres. A graça nos fez livres. E é isso que tem mais graça, porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e decisões. E quanto mais temos Cristo em nós, mais as nossas escolhas estarão alinhadas com a palavra de Deus. Então, não ressuscite aquilo que já foi resolvido. E se tem alguma coisa mal resolvida, coloquemos na mesa. Vamos começar 2026 com os pratos limpos, com a confiança restaurada, com a verdade restabelecida, seja em qualquer área dos ministérios, da igreja, da nossa vida, porque aonde a verdade está, a libertação acontece. Tudo muda, o ambiente muda, a cura vem. Então, que nós possamos fazer isso, como ele disse também: confie no Senhor e no seu cuidado. Se nós queremos escrever um novo capítulo com Jesus, confie no Senhor e no seu cuidado. Salmo 28, verso 7, ele diz: nele confiou o meu coração e fui socorrido. O capítulo não começa com autossuficiência, mas com dependência de Deus. Meu irmão, Deus não dava maná para a semana. A Bíblia diz, quando o povo estava no deserto, Deus dava um maná para cada dia. O que isso nos ensina? A viver um dia de cada vez. Ansiedade é tentar comer o maná de amanhã hoje. Então, nós precisamos aprender, se queremos escrever um novo capítulo nesse ano que está por vir, a confiar no Senhor e no seu cuidado e saber que Ele é suficiente, não eu. Então, não coma o maná de amanhã, não fique ansioso pelo maná de amanhã, deixa Deus escrever. O Senhor disse: cada dia, irmãos, escute essa palavra, cada dia basta o seu próprio mal. Cada dia basta o seu próprio mal.
Vamos viver um dia de cada vez. Tem gente que vai começar a trabalhar em janeiro. Está com um emprego novo, ou enfim. Janeiro tudo bem, está aí agora, em primeiro de janeiro está aí. Mas já está sofrendo. Ai meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? Ai, tem misericórdia. Está sofrendo antecipado. Talvez você tenha um exame para você fazer, você vai ter que fazer um exame médico. Já está sofrendo. Está passando mal. Nem fez exame ainda. Ai meu Deus, vai dar errado. Eu estou com medo de sair um exame negativo lá, pastor. Ai, se for câncer. Abra a tua boca e diga: eu sou saudável. As suas palavras liberam vida para o teu corpo. E alinhadas com a palavra de Deus, liberam o poder sobrenatural do Senhor. Porque a palavra de Deus é vida. Então diga para si mesmo: eu sou saudável. Eu sou abençoado. Meu corpo é saudável. Eu estou curado. Jeová Rafá, Deus que cura. Diga amém, irmão. Deus que cura. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: Jeová Rafá é suficiente na tua vida. Fala assim para ele: seja qual for a enfermidade no teu corpo que você está enfrentando, ou venha enfrentar, em nome de Jesus, Jeová Rafá, Ele é a tua cura. Aleluia, você recebe isso. Você pode celebrar o Senhor, você pode aplaudir a Ele, porque Ele é a nossa cura. Ele é a nossa saúde. Como eu fiquei maravilhado quando a Pamela e o Bruno me contaram o testemunho da Manu. Estava aqui no Celebra também um vídeo. Nós vamos compartilhar nas redes sociais semana que vem os testemunhos. O áudio não ficou muito bom, vocês vão conseguir assistir na rede social. Sopro no coração. Não é para a glória dela, é para a glória de Deus. Ela sabe disso, eles têm ciência disso como pais. Mas o que me chamou a atenção foi ela falando: pastor, eu não aceitei. Quando o médico tem sopro, tem problema, da mesma hora que ele falou, eu não aceitei. É isso, irmão. Quando tiver um problema sincero, você fala assim: eu não quero participar. Tira o meu nome. Como assim, pastor? Tira o meu nome, eu não quero participar desse problema de enfermidade. E ela não aceitou e começou a orar. A família a orar. Senhor, cura nossa filha, dê saúde para ela, não deixa ficar lá, ter esse problema não. Senhor, nós cremos no milagre do Senhor, nós cremos na bênção do Senhor, nós cremos. E aí chamou, olha aí, os parceiros de oração. Chamou a mãe, me ajuda em oração. Chamou a Silvia, me ajuda em oração. Ora comigo. Pastor, ora pela minha filha. Começou a levantar um exército. Vamos orar, porque eu creio que a minha filha já está curada. Irmão, passou o tempo. Chega aqui no domingo, a Pamela e o Bruno falou: pastor, a Maitê não tem mais nada. Está curada. Sabe por quê? Porque eles se posicionaram. Eles oraram e eles entenderam que essa guerra eles não tinham como vencer sem Deus. Então eles decidiram confiar no Senhor. Nele confiou meu coração e eu fui socorrido. Um novo capítulo não começa com autossuficiência. Você quer trilhar um caminho com Deus? Para de achar que você é Deus. Para de achar que você é bom. Você não é bom. Você não dá conta, mas quando você fala: Deus, vem comigo, vai na minha frente, que eu sei que o Senhor abre caminho, o Senhor quebra correntes, o Senhor muda corações, o Senhor resgata, o Senhor restaura, você começa a ver milagres sobrenaturais. Então, é isso, não sofrer por antecedência, porque eu sei que Ele está no caminho. Já estou terminando. Se você quer escrever um novo capítulo com Jesus, aprenda a viver com alegria e louvor. Irmãos, preste atenção. Alegria e louvor. Eu falava agora há pouco que um dos frutos do Espírito é o quê? Alegria. Mas se você é um crente que só vive de cara fechada, que só vive triste, amargurado, meu irmão, está errado. Ai, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Irmão, você sabe o que Paulo Silas passou? Você sabe o que eu passo? Você sabe que o irmão está do seu lado aí passa? Você não sabe a fundo o que todo mundo está passando. E isso não diminui a sua dor nem a dor do outro. O que nós precisamos fazer é lidar com a dor sem sucumbir com ela.
É lidar com a dor sem ser naufragado com ela. Então a Bíblia diz que o salmista declarou: assim o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Quando Deus intervém em nossa história, não vivemos mais com murmuração, mas com gratidão. Que o Espírito Santo nos ajude, que Ele nos ajude a vigiar a nossa boca, os nossos lábios nesse próximo ano, irmão. Quando algo de ruim te acontecer, quando a chuva começar a cair, quando o outono chegar, que você possa erguer as mãos assim como Paulo e Silas pregavam o evangelho, cumpriu o propósito. De repente se veio numa cadeia, açoitados, machucados. Eles tinham todo o cenário para murmurar, reclamar, mas tudo que eles fizeram foi levantar um altar de louvor e adoração. E a Bíblia diz que enquanto eles louvavam e adoravam ao Senhor, o que foi que aconteceu? Um terremoto. Um terremoto. O Senhor me fez lembrar uma mensagem que eu preguei aqui há um tempo atrás. E eu vou repetir essa verdade para você, porque eu creio que ela é profunda e poderosa. Eu oro para que muitos terremotos aconteçam na sua vida. Porque esse terremoto que vem do céu não é para destruição, é para colocar as coisas no seu devido lugar. É para ajustar as coisas. O barulho do vale dos ossos secos, para muitos é motivo de espanto, mas para quem está vendo o sobrenatural, é Deus colocando osso com osso, nervo com nervo, pele com pele. É colocando as coisas no seu devido lugar. Ordem, organização, direção. Meu irmão, creia nisso. Se você se posicionar com Ele para escrever a nova história, você vai passar pelos momentos bons e difíceis louvando e adorando ao Senhor. Porque você sabe que o louvor é arma de guerra. Eu sou assim na minha vida. Às vezes em casa, no carro, no trabalho. Ontem mesmo em casa, estávamos ouvindo louvor. E aí começa a ouvir louvor. De repente, o Senhor me fez lembrar de um cantor chamado Lucas Souza, que infelizmente se frustrou, decepcionou. Eu creio que Deus está trabalhando com o mercado gospel, com os problemas da carreira gospel, e acabou se afastando da fé. Mas ele escreveu muitas canções que permearam a minha caminhada. Uma delas era assim, ó: és real pra mim, és fiel a mim. Se eu errar aqui, você não me perdoa. Sua graça alcançou meu coração. Eu cantarei que te encontrei. Eu cantarei que te encontrei. Vou resumir aqui. Eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor, Senhor. E aí começamos a ouvir lá em casa esses louvores e tal. Que coisa gostosa, começou a encher a nossa casa com a presença de Deus. Daqui a pouco nós estávamos orando, buscando ao Senhor. Porque mesmo quando a angústia vem, irmão, porque às vezes você está em casa em paz, está tranquilo, mas repentinamente vem uma tristeza que você não sabe de onde é. Fala: Senhor, por que eu estava tão bem? De repente uma tristeza, uma angústia. Você sabe qual que é a arma, irmão? Bota o louvor. Bota a palavra cantada e começa a declarar. Enche a sua casa com adoração. Aleluia. Porque quando nós estamos louvando e adorando, Deus está trabalhando. A tristeza vai embora. Deus vai curando nossa alma, o nosso interior. Vai enchendo a nossa mente com a palavra. Então, se eu quero escrever uma nova história com Deus, eu preciso viver em louvor e adoração, em alegria. Permeia o teu carro. Ei, irmãos, olhem para cá, jovens, irmãos, como é que está o seu set list, a sua playlist? Aquelas 10 músicas lá, quantas são de Deus? Ou quantas são edificantes, corrigindo a minha fala? Tem 10 louvor. Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, que vence as batalhas, para você ficar ouvindo Roberto Carlos, Anitta, fica ouvindo, quem mais? Pagode do Tiaguinho. Quem mais? E a lista é grande. Eu não sou, como fala? A parte da palavra, fugiu a palavra, do mundo. Eu conheço os artistas do mundo.
alienado. Me fugiu a palavra. Obrigado, Mateus. Eu conheço, irmão, sou músico e conheço muito bem muitos artistas que eu admiro até. Mas admirar é uma coisa. O que vai permear meus pensamentos, meu coração é outra coisa. Você passa o dia inteiro ouvindo só coisa que fala de fossa. Aqueles cantores sertanejos. Porque me traiu, porque levou embora. Meu coração não aguenta mais. Enfim, que eu não lembro nem as letras direito. Graças a Deus. E você fica nisso. Mas você quer chegar aqui no domingo à noite, erguer a mão, em 3 segundos quer que o céu desce. Mas você passa a semana sem Deus. Você quer orar na sua casa e quer ver Deus agir, mas você não busca Deus. O que você ouve, o que você lê, não tem nada a ver com Deus. Como é que você vai ter um posicionamento e vai ver Deus fazer coisas na sua vida? Não vai. Não vai, irmão. Não é mágica. Não é místico. Que alguém fez uma oração de 3 segundos vai mudar a sua vida. Deus tem poder para isso, mas não é assim que funciona. Então nós precisamos mudar, nos posicionar. Fala comigo, o louvor. Fala com fé, irmão. Fala, o louvor é a caneta com que escrevemos um novo capítulo da nossa história. Então muda o ambiente. Irmão, eu estava com meus filhos ontem. Aí eu fiz uma comparação. Coloquei Coldplay. Muitas guitarras, show emocional, é lindo. A banda tem uma música linda, quase que um louvor, né? Aí você pega Hillsong e coloca junto. Você fala, meu Deus, só mudou a letra. Porque a experiência dopaminal, emocional, é igual. As guitarras, tudo igual, só muda a letra. E eu fico me perguntando, eu admiro e acho lindo. Aí meu filho estava vindo comigo, minha esposa falou, olha lá filha, bonito né? Lindo, é lindo, o show é lindo. Aí eu falei, agora vamos pôr o Hillsong. Coloquei, tem um detalhe. Quando o Hillsong começa a tocar e a letra começa a ser cantada, ele falou na hora, pai, você percebeu que espiritualmente muda alguma coisa aqui dentro? Aí eu falei, é isso filho. É isso que eu queria te mostrar. Para você ver que o som é muito parecido, mas quando a palavra é liberada, pode ser um pagode, irmão, pode ser um funk. Quando a palavra está sendo cantada, a palavra tem poder. Ela muda o ambiente, ela muda o cenário. Ela muda. Eu já chorei e falei em língua estranha com os irmãos cantando samba na igreja. Cantando samba. Lá em Guaianazes tinha um grupo de samba lindo. Que os irmãos, só homens, só os varão. Não sei se o Léo lembra disso. De Guaianazes. Eles vinham, os homens lá, cavaquinho, violão e tocavam louvor, só louvorzão. Gente, que samba bonito, bem tocado, os violãozão com as notas difíceis, assim, linda. Palavra. Daqui a pouco estava ali cansando, dançando, estava chorando, sentindo Deus, ou sorrindo e se alegrando, porque onde tem palavra tem vida, onde tem palavra tem cura, onde tem palavra tem desatar de Deus sobre as pessoas. Então precisamos decidir, eu vou viver uma vida de louvor e adoração, ou vou continuar flertando com o mundo? Ai pastor, ora por mim. Para quê, irmão? Eu quero melhorar espiritualmente, não está fácil. Então vamos conversar aqui, irmão. Como é que é o seu dia? Quando você acorda, o que você faz? Quais músicas você ouve no teu carro? No teu celular? Como é que é? Pastor, então, né? Então, irmão, eu não posso fazer nada por você. Se você acha, irmão, olhe para cá. E você que me assiste, se você acha que vai vir domingo à noite, ouvir a palavra, e vai sair daqui, e não vai ter mais nenhum momento com Deus, e a sua vida vai ficar diferente, você está muito equivocado. Você está muito equivocado. Aqui, é só um estilingue para puxar você e empurrar você, dar um impulso para você. É o ponto de partida. Como você vai viver a semana é a escolha, é a decisão que você toma de permanecer na palavra. Então, viva uma vida de louvor ao Senhor. Levante altar de louvor na tua casa, no teu carro, na cozinha, no teu quarto, na tua sala. Não tenha vergonha do evangelho, irmão. Não tenha vergonha de cantar o nome do Senhor. Não tenha vergonha de Jesus. Cante mesmo, fale mesmo,
Não tem problema os vizinhos ouvir você cantando o som do louvor. Eu ouço meus vizinhos ouvindo Zeca Pagodinho, ouvindo todo tipo de... E eu não brigo com eles, não discuto com eles. Mas quando eu ouvir meus louvores também, não venha discutir comigo, porque agora é minha vez. Vai ouvir junto. E vai ter gente que vai ficar bravo. Como vai ter gente que vai falar, Deus está falando comigo. O cantor da canção é ele. O Vicente tocava em casa, no quarto. Ele conta esse testemunho no podcast, que é outra coisa que você que gosta de YouTube poderia edificar mais a sua vida vendo podcast. Tanta coisa boa que edifica, que instrui, que orienta. E aí ele estava compartilhando que ele cantava com um violãozinho. O Vicente é o que todo mundo vê na internet, o que ele é em casa. Tocando violão no seu quarto. E aí ele adorava o Senhor por horas. E de repente passava um pouco da madrugada ali. E aí os vizinhos vieram falar com a mãe dele. E ele achou que eles iam reclamar dele. E aí uma pessoa falou assim, fala para o teu filho não parar. Porque quando ele começou a tocar de noite aqui, a paz de Deus começou a entrar na nossa casa. A alegria começou a inundar a nossa casa. Meu irmão, vamos levantar um altar de adoração ao Senhor. Eu peço que o Espírito Santo esteja ministrando no teu coração, ao quanto que Ele está ministrando ao meu. Que você levante esse altar. Que você não tenha preguiça de buscar a Deus. Porque nós estamos num tempo do Evangelho de muitos preguiçosos espirituais. Sim ou não, irmãos? Sim. Pastor, ora por mim. Mas você não ora. Pastor, jejua por mim. Mas você não jejua. Eu sei que tem momentos, irmãos, que nós não temos forças. E aí precisamos do apoio dos irmãos. Mas o momento é uma coisa. Mas passar uma vida inteira sem orar, sem jejuar, sem buscar a Deus, tem alguma coisa errada. Pastora Malvina, irmãos que oram com a pastora Malvina, toda quarta-feira vocês se reúnem aqui para orar. Sim ou não? Eu gostaria de ver, pastora Malvina, os pedidos começar a mudar. Qual é o seu pedido? Ai, ora para Deus fazer isso na minha vida. Ora para Deus fazer na minha vida. Ora, eu não sou contra, não é que eu estou criticando não. Mas eu gostaria que a pastora Malvina começasse a surpreender com os pedidos. Pastora Malvina, ora para fulano, que eu estou entrando num jejum. Eu estou num propósito de jejum para salvar meu vizinho, uma família inteira lá. Oh, aleluia. Pastora Malvina, vamos colocar em oração agora aqui, um propósito de oração, porque eu estou para entrar numa casa e fazer um culto no lar. Oh, glória, aleluia, vamos orar. Pastora Malvina, ora, porque tem fulano que está hospitalizado e amanhã eu vou lá visitar ele. Para quem que ele é? Ele é pastor? O irmão que falou é algum obreiro, super obreiro da igreja? Não, é um irmão. Mas ele está tão focado no seu chamado que ele já está pensando, amanhã eu vou lá no hospital orar por aquela pessoa que é minha vizinha, conhecida, está na vida da morte. E eu creio que quando eu pôr as mãos sobre ela, ela vai ser curada. Que os nossos pedidos mudem, irmão. Que o nível de maturidade espiritual mude. Posicionamento para vermos a glória de Deus. Porque senão, irmãos, não vamos passar de meros religiosos. Não vai ter nada de novo. O teu ano vai ser igual ou pior. Que o Senhor tenha misericórdia e repreenda. Se não tiver posicionamento para escrever uma nova história, não vai mudar nada. Que nós possamos ter essa posição. Por fim, se eu quero escrever um novo capítulo com Jesus, a nova história envolve um plano maior. Fique de pé no seu lugar, por favor. Olhe para cá. Se eu quero escrever uma nova história com Jesus, eu preciso entender que há um plano maior. Irmão, nem todo o preço que nós estamos pagando agora tem a ver com a nossa própria vida. Tem preço que eu e você vamos pagar espiritualmente, sabe para quê? Para ver os nossos filhos andarem com Deus. Para ver a próxima geração andar com Deus. Se você for um cristão que só trabalha pensando em você, você está muito equivocado.
A sua vida espiritual não se resume apenas à sua caminhada, mas até a volta de Cristo, para quem que você vai passar o bastão? Que tipo de filhos nós estamos criando? Que tipo de jovens nós estamos edificando? Que tipo de famílias nós estamos fortalecendo? Nós estamos aqui, irmão, mas se Cristo não voltar, ninguém é eterno. Tenho meus pais, pastora Malvina, que estão aqui, eu falo aos pastores da casa. Até quando? Até quando? A gente não sabe. Se Cristo não voltar, se as colunas da casa que nós temos como referência de oração e de fé estarão lá para nos dar colo, nos dar apoio. Então a nossa fé não pode ser condicional. Ai, graças a Deus pela vida da pastora Simone, pela pastora Gi, graças a Deus. Se não fosse ela, irmão, a pessoa pode ser uma ponte, um tempo de vida para você. Mas depois disso, você precisa se tornar uma coluna. Nós precisamos nos tornar a coluna. Graças a Deus que a minha esposa ora por mim. Ela está aí. Por enquanto está aí. Que Deus conserve. Mas, se a sua fé depende única e exclusivamente da tua esposa, meu irmão, você está pego. Eu oro para que o Senhor gere um verdadeiro avivamento em nós. Que você sair daqui hoje, talvez você não vai sair daqui dando glória a Deus, dando cambalhota, pulando, mas que o Espírito Santo fique martelando esta palavra no teu coração, no teu espírito, na tua mente. Para que você saia daqui falando, meu Deus, tem que mudar hoje. Quando eu chegar em casa hoje, ao invés de ligar a TV, eu vou dobrar meus joelhos e vou tirar um tempo com Deus. Eu vou jantar, vou tomar um banho, sei lá, dobrar o joelho, vou buscar a face do Senhor. Amanhã, já vou me levantar pela manhã. Para alguns isso aqui já é regra, já é hábito, mas para outros não. Vou buscar a face do meu Deus. Vou ler a minha Bíblia. E vou dizer, Senhor, fala que o teu servo está ouvindo. Eu quero ouvir a tua voz. Comece a escrever essa nova história agora. Eu quero hoje, eu estou pronto, estou aberto. Eu estou rendido, dizendo, Senhor, escreve. Porque eu cansei de escrever do meu jeito. Eu cansei de escrever da minha maneira. Eu cansei de criar uma expectativa, criar um texto bonito e falar, Senhor, faz o que o meu texto está dizendo. Não, Senhor. Eu quero que o Senhor faça o texto. Eu quero que o Senhor escreva a história. E eu quero viver esta história. Você pode erguer as suas mãos para o Senhor. Fazer uma oração sincera a Ele. Faça uma oração sincera com Ele agora, meu irmão. Nós não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar. E nós precisamos estar posicionados, estar prontos. Não podemos ficar sucumbindo aos dilemas, mas precisamos enfrentá-los com fé, com a força que vem do Senhor, e pedir a Ele que escreva uma nova história. Fala com Jesus agora, fala com Jesus. Pede para Ele encher teu coração, para Ele restaurar o primeiro amor, aquela fé, aquela devoção, aquela graça, aquela paixão por Ele. Ah, Espírito Santo, neste último domingo, ó Pai, desse ano, nós te pedimos, restaura em nós, renova em nós a tua graça, o teu poder, a tua unção, para viver esta nova história, para viver este novo tempo, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Jesus, sedentos por Ti, sedentos por Ti. Se você tem desejo e fome, meu irmão, peça para Ele te dar graça, te dar sabedoria, para Ele ministrar o teu coração, para Ele se revelar a você, para que você não veja Ele pelos olhos dos outros, mas pelos teus próprios olhos, pelos teus próprios olhos, pelos teus próprios olhos. Ah, Espírito Santo, ah, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, ó Pai. Nós te adoramos, ó Pai.
Nós te bendizemos, ó Pai, nós te exaltamos. Tu és maravilhoso, Tu és digno, ó Pai, Tu és digno. E gera em nosso coração, gera em nosso coração, ó Pai, gera em nosso coração o anseio do Teu coração, o anseio do Teu coração. Escreve conosco, Pai, a história. Escreve conosco, ó Pai. Erga suas mãos para o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Não compreendo os Teus caminhos, mas Te darei a minha canção. Doces palavras Te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. Diga isso para Ele. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes, desesperado. Diga isso para Ele. Frenético acredito que a visão da Tua face é tudo o que eu preciso. Eu Te direi. Diga para Ele, vai. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Oh, vai valer a pena. Vai valer. Vai valer a pena. Vamos. Compreendo os Seus caminhos. Cante isso para Ele. Mas Te darei a minha canção. Doces palavras Te darei. Me sustentas em minha dor. E isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. E ao redor de cada esquina, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas. Isso eu Te direi. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Você crê nisso? Cante isso então. Cante, vai, vai. Se vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo.
Olha para o seu irmão, diga para ele: vai valer a pena. Fala para ele: vai valer a pena. Fala para ele: vai valer. Vai valer a pena. A nossa batalha do Senhor não é em vão. Diga para ele: vai valer a pena. Oh, vai valer. Vamos, vai valer a pena. Aumenta o volume, diga: vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer. Vai valer a pena mesmo. Vai. Se vai valer a pena. Vai valer. Vai valer a pena mesmo. Se eu amar a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Erga a sua voz, diga assim: eu amo. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou provar. Levarei, Senhor, levarei eu também minha. Com a sua voz, diga agora: demorou a trocar. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, nós te agradecemos por esta noite, por esse último domingo de 2025, crendo, Deus, que grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda há de fazer. Até o dia 31, quem somos nós para darmos tempo para o Senhor? Mas nós cremos que o Senhor pode fazer grandes coisas ainda, mudar realidades e cenários de forma sobrenatural. Oh, eu creio em Ti, Jesus. Eu continuo crendo em Ti, ó Pai. Eu continuo acreditando do mesmo jeito, ó Pai, desde quando o Senhor me chamou. Pai, que o Senhor preserve o coração dos meus irmãos, que a fé seja restaurada, a visão seja restaurada, e o Teu poder e a Tua graça se aperfeiçoem em nós. Que o Senhor, meu irmão, te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, casa e família,
hoje e para sempre. E os que creem recebem, diga amém e graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Eu te amo, ICB. Um beijo carinhoso, um abraço apertado. Dá um abraço do seu irmão. E até quarta-feira, nosso culto da virada às 9:30 da noite. Estaremos aqui, querendo Deus, em nome de Jesus. Vai na paz.